Novela Laços de Família, capítulo 140, sexta-feira, dia 19 de março de 2021. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, que você se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixa seu like, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam. E claro, comenta aqui a cidade de onde você assiste a novela. Vamos lá? E Camila fica desenhando. Em seguida, Teresa abre a porta e diz que tem uma visita para ela. Miguel aparece e Camila fica super feliz. Então, Miguel pergunta como Camila está. Camila diz que está bem e que volta para casa essa semana. Depois diz que se sente culpada por ele e Helena terem terminado e pede desculpa para ele. Miguel diz que ela não tem culpa e que se ele tivesse no lugar de Helena teria feito a mesma coisa. Mas Camila pergunta se ele e Helena ainda têm chances de voltar. Na outra cena, Helena diz que sabe que não deveria colocar tantas expectativas nesse bebê e que mesmo que não seja compatível, vai amá-lo como ama os outros filhos, mas diz que precisa saber se é compatível ou não. O Dr. César diz que não há outra forma de saber, eles têm que esperar o bebê nascer. Depois pergunta se Helena está se cuidando, indo ao médico, e diz que a ansiedade não faz bem para ela e nem para o bebê, e diz para ela aproveitar esse momento e ter uma gravidez saudável. Na cena seguinte, Camila diz que Miguel não a respondeu, mas Miguel diz que ele e Helena têm muito pela frente, e diz que Helena está passando por momentos muito delicados. Em seguida diz que precisa ir e que só veio para se despedir, e diz que vai viajar para colocar as ideias em ordem, descansar um pouco e aproveitar para visitar uns amigos. Camila pergunta se Helena já sabe, e nesse momento Helena entra e pergunta sabe o que? Diz que Miguel vai viajar e abandoná-las, mas Miguel diz que precisa colocar umas ideias em ordem. Helena pergunta se ele vai às ilhas gregas, mas Miguel diz que não, que lá ele não quer ir sozinho. Em seguida, ele se despede e sai, e Camila diz que Helena se balançou por ele. Na cena seguinte, Cíntia e Pedro param e Cíntia diz que Pedro vai ser papai. Na verdade, já é, né? E Pedro fala que é estranho porque já gostava tanto de Camila antes e que ele quase foi avô. E imagina descobrir que é pai e avô ao mesmo tempo. Então Cíntia pergunta se ele está feliz, mas Pedro diz que não, mas que acha que vai ficar quando isso tudo acabar bem. Na outra cena, Miguel se despede de todos e Cissa diz que queria levá-lo ao aeroporto, mas Miguel diz que não precisa, que é só mais uma viagem, e pede para ela cuidar bem da livraria. Depois diz para todos se cuidarem e sai. Na cena seguinte, Cissa resolve um cheque por telefone. Em seguida, vai atender um cliente gato e diz que faz poesia. Cissa dá maior mole para ele, mas ele diz que a namorada também faz poesia. Depois, Zeca chega com a Aninha e todos vão ver o bebê. Na cena seguinte, Camila reclama que não pode fazer nada em casa e diz que está fazendo trabalho voluntário e que encontra com Cissa lá. Helena pergunta se Cissa tem falado de Miguel. Camila diz que ele estava em Londres semana passada, mas não disse quando ele volta, e pergunta como a barriga de Helena está e diz para ela ir jantar com ela. Helena fala que a barriga está crescendo e fala que vai falar com Fred para ir também. Em seguida, Camila se despede e desliga. Então, Edu chega e diz que queria que Camila tomasse banho com ele e a beija. Na cena seguinte, Cissa diz que se Lisa for para sempre na livraria, vai colocá-la para trabalhar. Depois,
pede para pegar a Ana. Nesse momento, Paulo chega com um cartão de Miguel. Cissa entrega o bebê para Ana e tenta pegar o cartão, mas Paulo diz que é para Ana. Então, Ana coloca a Aninha no colo de Paulo e vai ler o cartão, que diz que Paris é maravilhosa e manda um beijo para todos. Cissa diz que está morrendo de saudade dele. Na cena seguinte, Antônio orienta uma cliente. Em seguida, a mulher de Laerte chega e diz que ele está esperando por ela. Márcia, muito seca, diz que vai avisar. Ela liga para ele e avisa. O clima fica super pesado. Laerte chega com Tide e diz que vai almoçar e volta em 2 horas. Antônia fica cabisbaixa e diz que está abalada, mas vai passar. E Márcia fala para ela não esquecer o encontro que elas têm com os gatos da internet. Na outra cena, Rita tenta beber água, mas diz para Noêmia que está enjoada e que não vai tomar remédio porque dá dor no estômago, e diz que vai subir para descansar um pouco. Na cena seguinte, Clara termina de atender um cliente e depois pergunta para a gerente o que ela acha do trabalho dela e diz que está pensando em fazer faculdade de turismo e que sonha grande, sabe? A gerente diz que ela tem tudo para dar certo e diz que Clara deve fazer sim, mas que já viu que daqui a pouco vai querer tomar o lugar dela. Mas Clara diz que não, que quer ser presidente ou dona. Em seguida, vai atender outros clientes. Na cena seguinte, Miguel diz que viajar é perder países, porque sempre quando você vai para um lugar, você deixa outro para trás. E Cissa diz que cada país que ele deixou para trás deve ter comprado um presente para ela. Em seguida, todos falam de como Cissa é mimada, e sempre foi assim. E depois Cissa diz para eles voltarem aos presentes. Na cena seguinte, a Alma e Estela conversam sobre o trabalho de Bento e sobre o projeto dele. Noêmia entra correndo e pede desculpa por interromper, mas pede para a Alma ir olhar Ritinha e diz que ela não está nada bem. A Alma fala que não é médica, mas vai lá ver. No quarto, a Alma acende a luz, mas Rita pede para apagar e diz que está passando muito mal. A cabeça está doendo, o estômago doendo, e quando olha para a luz, vê várias estrelas. A Alma pega o telefone para ligar para o médico. A cena vai para os médicos chegando com uma maca. E Estela pergunta para a Alma se é grave. A Alma diz que pode ser sim e que vai para o hospital e pede para ela avisar a Danilo. Em seguida, elas falam palavras de força para Rita. Rita chora e pede para Estela rezar por ela. A cena vai para a ambulância e Rita tem uma convulsão. O médico liga para o hospital e diz que é grave e que vai levá-la direto para o centro cirúrgico. A cena vai para a Alma mandando o motorista localizar Edu e pedir para ele ir lá. Em seguida, o médico chega e diz que o caso é grave, que vão fazer uma cesariana de emergência para tentar salvá-los. A Alma diz para eles fazerem o que for preciso e fala que não podem perder esses bebês. O médico sai e a Alma escuta chorinhos de bebês. Na outra cena, Capitu diz que o Orlando não vem hoje, então ela vai ver o Bruninho na casa dos pais. Simone diz que tem que sair também, mas nesse momento Orlando abre a porta e Capitu diz que ele não pode ir entrando assim. Simone diz que tem que ir e sai. Então Capitu fala que vai na casa dos pais e que precisa levar o Bruninho na creche. Mas Orlando fala para ela servir um uísque para ele e parar de palhaçada. E continua dizendo que a casa dela é ali e a dos pais é lá. E que ela não mora mais com eles. E se eles quiserem visitá-la, eles que venham até aqui. Na outra cena, Rita é operada. E a cena vai para a Alma falando que não teve notícias, mas que Rita está sendo operada. E pergunta se Edu ligou e se ela conseguiu falar com Danilo.
Estela fala que ninguém atende no apartamento de Danilo. Então, Alma diz para ela continuar tentando, e se Edu ligar, é para ela ligar para ela urgentemente. Estela desliga e diz para Noêmia que Rita está fazendo uma cesárea. Noêmia reza e pede para que fique tudo bem. Na outra cena, Capitu diz que teve que esperar Orlando dormir para poder sair de casa. Emma fala que é bom o Bruninho ficar ali, para ele não ver os dois brigando. Depois diz que Fred sempre pergunta por ela e que a relação dele com Clara não tem mais volta mesmo. Capitu diz que precisa ir, antes que Orlando acorde. Na outra cena, os médicos retiram os nenéns. E na outra cena, o médico diz para a Alma que eles nasceram e que estão bem, mas que a mãe está em coma, mas que os médicos estão fazendo de tudo por ela. A Alma entra em choque, mas depois pergunta se pode ver os bebês. A cena vai para a Alma chorando, olhando para os bebês. Na outra cena, Estela conta para todos que os bebês de Rita nasceram e estão bem. Todos comemoram, então Estela diz que Rita não está muito bem. Ela está no CTI. Heitor e Noêmia pedem para ir no hospital para vê-la. Na outra cena, a Alma fala com a enfermeira e pergunta se os bebês estão bem. E diz que a mãe deles não está muito bem e que ela, a Alma, se sente como a avó deles. E explica que Rita é empregada dela. A enfermeira fala que eles estão bem sim, e que são lindos. A Alma diz que já tomou muito tempo dela, e ela sai. Nesse momento, Estela, Noêmia e Heitor chegam e olham os bebês, e dizem que eles são lindos. A cena vai para Estela dizendo que não conseguiu falar com Danilo, mas deixou recado. Nesse momento, Edu chega e Alma pergunta se ele falou com os médicos. Edu diz que sim, e que Rita teve eclampsia e que é muito grave, que eles precisam aguardar as próximas 2 horas para ver se ela vai reagir. Em seguida pede para a Alma o deixar em casa porque está sem carro. A Alma pede para Estela avisar qualquer coisa e diz que precisa ir porque tem jantar em casa. Na cena seguinte, a Alma chega em casa e olha os sapatinhos dos bebês. A cena vai para Estela dizendo que ligou 1000 vezes para ele e pergunta onde ele estava e diz que eles são a cara dele. Danilo diz que estava vendendo nos apartamentos e dá tchauzinho para os bebês. A cena vai para Danilo reclamando dos médicos e Estela diz que Edu não quis dizer nada na frente de Alma, mas pediu para Danilo se preparar para o pior. Depois diz que precisa ir e se despede. Na outra cena, Noêmia acende uma vela para Ritinha e Heitor chega dizendo que Estela chegou e que o caso de Rita é grave e ela não melhorou nada. Mas Noêmia diz que eles precisam voltar para o trabalho. Na outra cena, Danilo está dormindo e o médico chega e pergunta se ele é o Danilo e pede para ele acompanhá-lo. Na sala, o médico diz que não tem uma boa notícia para Danilo e diz que Rita, a esposa dele. Danilo interrompe e diz que não é a esposa dele, mas que tanto faz e pergunta se ela piorou. O médico diz que ela acabou de falecer. E assim termina o capítulo 140 de Laços de Família. Galera, mais uma vez eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, galera. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal, não. É muito importante também que você ative o sininho de notificações, porque só assim, toda vez que eu colocar um vídeo, o YouTube vai notificar você. Deixe seu like também, porque o seu like ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele recomenda para outras pessoas assistirem também. E claro, deixa aqui o seu comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa parte final da novela, qual o personagem favorito de vocês e o que vocês mais detestam também. E claro, comenta aqui a cidade de onde você assiste a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.